Já faz um tempo que eu tenho um grande desejo de fazer um vídeo, e aliás não existe no mundo, acho que só existe um vídeo em inglês falando sobre, uma das histórias que me acompanha desde pequeno, e embora eu não consiga ler inglês, o simples fato de admirar aquelas imagens mexem comigo ainda hoje. Eu gosto muito de histórias fantásticas, de mundos imaginários, sabe, de grandes duelos épicos. Fazendo uma pesquisa, eu reparei que na história recente da literatura, nem sempre foi assim. Até o século XIX, a gente tinha uma literatura bastante, não vou dizer fria, mas uma literatura mais racional, uma literatura que fazia resposta ao capitalismo se consolidando no final da primeira Revolução Industrial. Mas houve, em 1905, o surgimento de um quadrinho que mudou a perspectiva de se contar a história e acabou influenciando o modo de fazer quadrinho, o modo de escrever um livro, o modo de fazer um filme. E hoje, com muito orgulho e com muita paixão, eu trago aqui para vocês em primeira mão a minha história favorita, que é Little Nemo in Slumberland, ou O Pequeno Nemo na Terra do Sonho, do grande e maravilhoso mestre Winsor McCay. Em 1899, o mundo foi totalmente abalado com a publicação de A Interpretação dos Sonhos, do psicanalista Sigmund Freud. Esse livro que iria tratar pela primeira vez como os sonhos, ou como os nossos sonhos, eles correspondem àquilo que nós somos e à nossa realidade. Foi engatando nisso que o Winsor McCay, um jovem cartunista que trabalhava no jornal nova-iorquino New York Herald, ele vai publicar pela primeira vez em 15 de outubro de 1905, numa tira semanal, o Little Nemo in Slumberland. A premissa é muito simples. É esse menino de 5 anos de idade que toda noite ele era acordado por algum ser mágico para se dirigir até a incrível Terra do Sonho e poder brincar com a princesa Camille, a convite do grande e poderoso rei Morpheus, o pai dela. Só que esse menino iria encontrar uma série de obstáculos, não conseguindo nunca chegar até lá, sempre passando por uma série de perrengues, uma arquitetura hostil que vai fazer ele toda vez, no final de cada história, cair da cama, acordando de um sonho violento. Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, quando eu achei num livro a história das histórias em quadrinhos e que mostrava uma tirinha do Pequeno Nemo, e eu fiquei absolutamente fascinado com essa imagem assustadora de um grande dragão de boca aberta e um trono que saía da boca do dragão. Aquilo fugia completamente às coisas que eu já tinha visto. O Winsor McCay, ele rompeu com toda a estrutura de se contar uma história que havia na época. Ele rompia com as leis da física, com as leis da natureza, num golpe de caneta, numa tirinha só. Então era muito comum o Nemo sair noite afora, com a cama dele virando um grande ser de pernas longas que saía passando pelas casas das pessoas. Isso não era comum de forma nenhuma. Quando ele pega o Nemo, um menino de 5 anos, e de repente transforma ele num velho de 99 anos, ele faz pela primeira vez uma passagem de tempo que não existia de forma nenhuma. E essa história ficava mais incrível porque havia um vilão, um serzinho chamado Flip, que era um personagem que usava uma cartola escrita Wake Up. O grande objetivo dele era fazer que o Nemo acordasse desse mundo fantástico. Então, quando o Nemo olhasse para aquela cartola, ele iria despertar daquele sono, iria voltar para a realidade. E uma coisa absolutamente incrível dentro dessa quebra de realidade que ele faz é que os personagens pareciam ter noção de que eram personagens. Então era muito comum ele fazer os personagens discutir sobre serem desenhos e também quebrar, os personagens automaticamente quebrar a moldura do quadrinho, amassando, ou simplesmente sendo amassado junto, explodindo com a moldura do quadrinho em que estava inserido.
E tem uma coisa que eu acho que se sobressai, e é isso que prende a gente, é o casamento de texto e de desenho, que é a ideia do quadrinho, né? Porque o Winsor McCay tinha uma qualidade no traço dele e acabou revolucionando a arte de desenhar. Porque ele acabou inserindo a perspectiva nas histórias que até então não havia. As histórias, elas eram, principalmente os desenhos, eles eram de certa forma bastante chapados. O Winsor McCay, ele vai e quebra com essa perspectiva. O Little Nemo circulou de 1905 a 1914. Era algo que dava muita sustentação e dava muita alegria para o Winsor McCay, tanto que logo que foi publicado já foi adaptado para uma peça de teatro na Broadway e posteriormente uma das primeiras animações da história. Além tem isso, o autor é um dos primeiros animadores da história, um dos pais da animação. Então ele criou uma das primeiras animações da história com o Pequeno Nemo. A história parou em 1914, ele voltou a ser desenhista de pôsteres e cartazes e charges. Depois houve uma rápida recapitulação, em 1924 a 1926 a tirinha voltou ao ar, até que infelizmente em 1934, aos 75 anos, o Winsor McCay morreu, deixando uma legião de fãs. Mas a gente tem que ter uma noção que ele influenciou tanta gente, gente de áreas tão diferentes, sabe? Desde quadrinistas famosos até o Federico Fellini, que é um dos meus cineastas favoritos. Pra mim, o Pequeno Nemo é tão forte que a primeira e a única tatuagem que eu tenho, tirada de um quadrinho de 1909, em que o Nemo, ele com uma grande varinha de condão, ele vai até um vilarejo pobre na Terra dos Sonhos, porque a Terra dos Sonhos também tem pobreza. Com aquela varinha, ele vai mudando a vida das pessoas. Ele pega cadeias públicas e transforma em escolas para aquelas crianças. Ele pega lagos fétidos e transforma em grandes parques belos, sabe, para aquelas pessoas. E isso é um tom de crítica social que o Winsor McCay estava inserido. Aqui no Brasil tem muitos sites e livros sobre a história do quadrinho que dizem que o Pequeno Nemo foi lançado na época com o nome de O Sonho de Carlinhos. Mas sinceramente eu não achei nenhuma referência, nenhum quadrinho traduzido para o português. Nunca foi publicado aqui no Brasil, pelas minhas pesquisas. O único material que tem em português é o material que foi feito em Portugal, que foi lançado numa série ali pelos anos 70 e 80. E com muita felicidade que eu tenho esse conjunto aqui, que é a coleção completa de 1905 a 1914, lançada pela editora alemã Tasken, que restaurou os quadrinhos, colocou eles todos em ordem, do primeiro até o último, em 1914. Só não tem os quadrinhos daqueles 2 anos, de 1924 a 26. Mas é um livro maravilhoso, que vem com os textos muito legais. Infelizmente esse livro só tem em inglês e hoje eu acho que ele não é mais nem publicado, porque a Tasken lançou um volume completo, de 1905 a 1926. Desde 2012, o tradutor Murakatama Rodrigues Lemos, ele traduz cada tirinha, bota no balãozinho a tradução e publica no site dele, que eu vou deixar ali na descrição, e que é um trabalho magnífico. E aí é o único trabalho que a gente tem em português brasileiro, com uma paixão sem igual, e que eu acho que vale todo mundo a pena. Lá ele bota compilado todos os quadrinhos por ano, muito organizado, e ali vocês vão poder entender e abraçar essa ideia e essa história tão maravilhosa. Então é isso. A minha dica é: leiam Pequeno Nemo, entrem ali no site do Murakatama, os arquivos estão todos em PDF, super facinho de ler. Eu garanto que é uma das histórias que vai mudar a vida de todos vocês. Também não se esqueçam de dar o seu joinha, de curtir todo esse conteúdo e quer mais conteúdos como esse. Escreva ali críticas, sugestões. Então é isso. Muito obrigado e um beijão pra vocês.